trem, o YouTube. No Instagram. Ai, que delícia, gente! Gatona, poderosa, poderoso. Gente, que alegria estar aqui de novo. Perguntei pra Débora, quanto tempo sem live? A Débora, meses. E aí, Elaine, gatona? Tudo bom, querida? Eu estou. Eu demorei para entrar porque, assim, eu não sou muito inteligente com essas coisas, não, sabe? Não, aí, mas tá ótimo. Aí demorei para conseguir entrar, mas aí o estagiário agora já deu jeito que eu tô arrumando. Levanta um pouquinho. Organizando tudo, né? É, porque eu não sou muito, não sou muito inteligente na rede social, não, mas eu aprendo. Vamos lá. Aprende sim. Ó, primeiro vamos aqui só fazer a parte técnica aqui pra gente interagir com o pessoal aqui. É importante validar o áudio. Se você tá me ouvindo bem, tá me escutando bem? Sim. Tá? Tá. Uhum. Eu também te ouço super bem, seu áudio tá super legal para mim, a sua imagem tá estável também, tá legal. Agora vamos ver com o pessoal da sala aí. O pessoal que tá aí na sala, ó, faça joinha pra gente, assim, se vocês ouvem a minha e a Elaine bem, se vocês nos veem bem também. Ajudem aí, vamos lá. FG De Favre, Ada Mares, Jonathan, acena aí, Edna. Vocês que estão aí na sala, acenem com joinha assim para validar pra gente, se tá legal pra gente bater papo. Será que esse povo tá nos ouvindo? Acho que não tem ninguém escutando a gente, Edna. Todo mundo, Elaine, tá todo mundo caladinho? É, tem gente, mas não tá falando, né? Não tá. Acho que o pessoal tá desconectado aí, viu? Tá. Ô, gatona, e aí, você tá em casa? Onde você tá? Tá no trabalho? No trabalho. Tá no trabalho? Eu sou procuradora, né, do previdenciária do Instituto de Previdência do município de Aracruz, Espírito Santo. E aí eu tô aqui ainda no trabalho, fazendo a live daqui. Muito bom. Olha só, eu quero aqui, em nome da revista RPPS do Brasil, agradecer você que está aqui na nossa sala, no ao vivo, dizer para você que a live só existe porque existe você, né, com essa predisposição a aprender algo aqui nos nossos bate-papos. Eu estou na minha casa muito feliz de retomar as nossas lives, né? A gente ficou aí alguns meses sem fazê-las, mas estamos retomando. Dezembro teremos 4 lives, depois entraremos aí de recesso em janeiro e fevereiro a gente volta com uma série de lives de novo. Então, a Elaine está marcando aqui esse reinício de ciclo. A gente conversou no evento da Neprem em Porto de Galinhas, né, Elaine? E nasceu essa ideia de fazer essa live. Ela falou, Eliane, o assunto é super importante, super interessante, porque a aposentadoria especial tem muita dúvida, tem muita novidade. E aí eu falei, Elaine, simbora então bater papo, né? Vamos falar um pouco sobre isso. E a mulher aí, ela é arregada no 520, né? Não pensou 2 vezes, topou. Então essa é a nossa convidada de hoje. Quero te agradecer demais, Elaine, por estar aqui com a gente, tá? Por vir dividir as suas experiências, os seus estudos, né, aí sobre esse tema, viu? Imensa, ó, gratidão de verdade por tirar um tempinho do trabalho, né? Dar esse time aí, né, para vir ajudar a gente aqui. Deixa eu só recusar uma ligação aqui. Ligou bem na hora. E aí, te agradecer por essa dedicação aqui ao nosso RPPS, né, em poder compartilhar suas experiências.
A Elaine é uma advogada, né, milita aí já no RPPS há bastante tempo, é uma estudiosa, né, ama o que faz, estuda muito, participa de eventos, sempre encontrando a Elaine aí nos eventos, né, sempre solicita conversar com todo mundo. E atualmente é procuradora previdenciária do IPASMA, Aracruz, no Espírito Santo. Então essa é a nossa convidada que traz uma bagagem enorme sobre esse tema. Então para você que está aqui no ao vivo, a live é nossa, é minha, da Elaine é nossa, é sua. Então não fique avexado de perguntar, de questionar, tirar dúvida com a Elaine, é o momento é esse, né? E Elaine, gente, tão caprichosa essa convidada, mandou uma série de assuntos interessantes, né? Notas técnicas, informações atualizadas sobre esse tema, e a gente vai disponibilizar tudo isso na nossa rede social, depois vocês fiquem atentos aí. Elaine, então seja muito bem-vinda, gatona, é um prazer receber você aqui na nossa quarta da live, viu? Eu que agradeço a oportunidade e você é uma mulher de vanguarda, né? Porque a gente conversou semana passada sobre isso e eu disse que a decisão do STF era recente sobre esse direito à conversão para aposentadoria e para nossa surpresa, assim, eu tinha me programado para falar sobre e no final fazer uma orientação de que quem estivesse nos ouvindo, que orientasse o gestor do seu RPPS para que não rejeitasse o pedido administrativo dessa conversão, porque estaria um risco de demanda judicial. Porque como tem uma decisão de repercussão geral, quando a gente descumpre, o ente descumpre, você entra com uma reclamação direto no STF. E aí, eu estou dizendo que você é de vanguarda, porque você marcou a live para hoje às 15 horas, e ontem saiu um julgamento do STF fresquinho sobre uma servidora do Distrito Federal, uma servidora do governo federal, né? Que pediu essa conversão no trabalho lá do instituto dela e foi negada. Foi negada sem observar que tinha repercussão geral. E o que aconteceu ontem? O STF determinou que seja feita a conversão. Então, eu estou começando a live do fim para dizer que eu acho que o assunto era mesmo esse para a gente falar hoje, porque Deus dá sinais, e essa publicação saiu ontem. Então, assim, é o assunto que ainda vai chegar nos outros RPPS que não estão nos ouvindo. Porque quem está nos ouvindo... fresquíssimo, né? Fresquíssimo, né? E aí, não foi coincidência que o Barroso tenha julgado esse caso ontem. Ele julgou ontem para a gente poder falar dele hoje. Barroso é meu amigo, a gente conversou ontem telepaticamente, entendeu? Energética. Você avisou para ele que ia ter uma live sobre o assunto, que era para ele dar mais uma decisão fresquinha. Eu falei, o Barroso, olha, ajuda aí, a gente precisa de Ibope nessa live, Elaine é super, super importante, eu retomando as lives da RPPS, ajuda aí, né, amigo? E aí, olha o que ele fez ontem, viu, Elaine? O poder de nós duas, amiga. Poder de nós duas. Eu não sei de onde veio os bons fluidos. Eu acho que é das duas, porque você é uma mulher muito interessante e eu estava doida, né, para ser convidada para falar com vocês. Pronto. Então eu comecei a live do fim para dizer que até a decisão do STF, que é a súmula 33, no serviço público não havia possibilidade de uma aposentadoria por exposição a agentes nocivos. Então, a partir da súmula 33 do STF, os regimes próprios tiveram que começar a conceder aposentadoria com 25 anos, né, de serviço, porque são 25 anos de exposição a agente nocivo à saúde. E aí, nenhuma lei, nenhuma RPPS dos 2.154 municipais, estaduais e municipais, ninguém tinha isso na sua lei. E aí começou a ter demandas judiciais, porque na emenda constitucional de 41 de 2003, dizia que o poder público ia
por lei complementar, estabelecer essas regras. Como não estabeleceu, o STF determinou que aplicasse aos servidores públicos as mesmas regras do regime geral. E aí isso vem causando muitas demandas judiciais, porque como ele mandou aplicar as regras do regime geral, fica essas discussões. Então tem quatro assuntos que todo dia está na porta da justiça, que é a fixação dos proventos, nesse caso, a comprovação da exposição ao agente nocivo. E aí isso tem gerado muita demanda judicial, porque como o STF remete ao cálculo dos proventos na lei do regime geral, como é que é o cálculo dos proventos na lei do regime geral? É a média integral, né? E 80% da média não tem no serviço público, você tem aposentadoria pela média. Quando você faz a média e a média fica maior que a última remuneração, aposenta com a última remuneração. Então, quem é de regime próprio está entendendo o que eu estou falando. Porque tem a emenda 70 que diz que quando você faz uma aposentadoria pela média, se a média fica maior, você vai na última remuneração. Se a última remuneração ficar maior, você pega a média, para esses casos. E quem entrou no serviço público antes de 2003 tem direito a paridade, integralidade e paridade. Então, não é vantajoso para quem entrou até 31/12 de 2003 aposentar com a regra da aposentadoria especial. Por quê? Porque perde o direito à paridade. Leva a média integral, mas não vai à paridade. E aí começou-se uma nova discussão que está também no STF com o tema de repercussão geral, que saiu há poucos dias, para julgar esse direito, se tem paridade ou se não tem paridade. E aí todos os processos nas instâncias abaixo, né, no primeiro grau e segundo grau, estão paralisados aguardando a decisão do STF. E aí, é claro que você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você não pode querer o melhor das regras. Se você hoje pedir aposentadoria especial com base na súmula 33, você vai ter o cálculo pela lei do regime geral, porque a decisão remete para lá. E aí, quem foi concedendo administrativamente foi evitando demanda judicial. Então, a questão da aposentadoria, os RPPS, eles só analisam o requisito. Então, por que dá muita confusão? Porque os PPPs, que é o perfil psicográfico que dá, e o LCAT, eu brinco muito que o nome é complicado, eu falo lá o alicate, mas é LCAT, o laudo das atividades. Quando o PPP vem mal preenchido lá do ente, aí não comprovou a exposição, você tem que negar. E aí o segurado vai na justiça entrar contra o regime como se tivesse negado. Mas por quê? Porque ele acha que pelo fato dele ter passado 20 anos recebendo aquele adicional no salário dele, isso é prova do exercício da atividade. E não é. Não adianta nada ele ter ficado 30 anos recebendo se o PPP dele não for preenchido, se o laudo das atividades, aqueles documentos que eu fiz aí nessa nota técnica, para conceder, precisa. Então, quando a gente estava acostumando a conceder, veio a reforma da Previdência e pegou a decisão do STF e transformou, né? Está lá na Constituição agora. Aquilo que o STF estava garantindo na súmula 33 está garantido pela Constituição. Só que ele colocou lá: os entes vão ter que adequar a sua legislação. Em relação ao RPPS, vai valer o que o ente escrever.
E aí você pergunta, quantos institutos, né, quantos RPPS já adequaram a lei para conceder aposentadoria especial nas suas regras? Até bem pouco tempo, acho que não tinha dos 2.154, tem muito, da entidade complementar só tinha 54, mas os institutos ainda não fizeram as suas reformas do regime, só fizeram as reformas da idade mínima, da alíquota, agora aquela reforma mesmo para adequar as regras à reforma da Previdência, não fizeram. E isso vai ficando causando uma grande demanda na justiça, porque nesse caminho em que concedia com base na súmula 33, agora tem uma decisão nova, que é esse o tema do nosso assunto, da nossa live, que é o direito a converter o tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria. O que o STF disse? Ele disse, olha, o direito de conversão, ele vai até o dia 12 de novembro de 2019. Até a publicação da emenda 103, todos os servidores públicos têm direito a converter. A partir da reforma, esse direito tem que estar estabelecido na legislação. Mas eu estou falando, não tinha lei, tal, e você vai ter que converter. A gente vai estudando o assunto e vai descobrindo que eu falava assim, a mulher é discriminada até na hora da aposentadoria por exposição a agente nocivo. Porque a mulher converte no ponto 2 e o homem no ponto 4. E aí eu estava estudando esses dias para fazer a nota técnica, aí falei, não, tá certo, não é discriminação não, é porque o homem tinha que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30, então ela já tinha uma exigência de 5 anos menos. Então, na hora para fazer o tempo de contribuição, a conversão do homem, então é assim, o homem, a cada 10 anos de atividade agente nocivo de saúde, mas a gente só fala em salubridade, mas é agente nocivo à saúde, a cada 10 anos ele tem 4. Então, um homem com 25 anos de exposição, com direito comprovado no PPP e tal, ele passa a ter 35 anos de contribuição para uma aposentadoria normal, que a gente diz, dentro das regras que vai manter para ele o direito à integralidade e à paridade. Então, a gente, quando faz uma concessão de um benefício, a gente tem que fazer as simulações e o servidor tem o direito de escolher a regra que é mais benéfica. Então, esse direito à conversão vai fazer com que os servidores que exerceram 25 anos de atividade insalubre, ou 20, né, depende do tempo que ele completou até dia 12 de novembro de 2019, vai possibilitar que ele tenha uma aposentadoria nas regras anteriores à reforma, que vai ser mais benéfica sem esperar o STF decidir se ele vai permanecer com direito à paridade ou não. Então, por isso o assunto conversão é importante. Porque um instituto que não conceder dessa forma, ele está sujeito a uma reclamação no STF, porque toda vez que o STF dá uma decisão de repercussão geral que deve ser obedecida ou seguida e não é, a pessoa prejudicada, ela entra direto no STF com uma reclamação por descumprimento de repercussão geral. Então, quando eu comecei a estudar o tema, eu fui diretora do Instituto de Vila Velha, e em 2017, quando eu cheguei lá, não concedia aposentadoria por atividade nociva, administrativamente. Os servidores tinham que entrar na justiça.
Então, o Instituto de Vila Velha foi um dos primeiros do Estado, que nós temos 35 ou 36, que concedeu administrativamente o benefício. Até 2 anos atrás, a maioria dos institutos só concediam se foi na justiça. E a gente que trabalha com uma taxa de administração pequena para os custos, a gente tem que fazer essa análise do custo-benefício, de ter uma demanda judicial e ter que pagar honorários, ter que pagar danos morais, né? Você tem que fazer esse custo-benefício. Se é direito do servidor, você tem que respeitar esse direito dele. Quanto mais rápido você cumprir a lei, procurar estar atualizado, menos risco de demanda judicial, que a gente chama de compliance. A gente tem que se antecipar ao problema para evitar um outro maior. E aí eu escrevi essa nota técnica dizendo tudo que tem que ser feito, como é que faz o requerimento administrativo, quais os documentos que precisam, o que o Instituto tem que ter cuidado no olhar. E aí é isso, eu estou aqui à disposição para responder as perguntas sobre o tema e disponibilizando esse material para você, para a sua revista, para que você possa compartilhar com os seus assinantes, os seus seguidores, né? Porque todo mundo que milita na área do RPPS conhece a sua revista, conhece você, e é importante, porque eu tenho um amigo que diz que quando a gente passa o conhecimento, que eu falo divide, ele diz que não é divide, a gente soma. Quando a gente passa para alguém esse conhecimento, a gente cresce, porque a gente estuda e a gente vai somando novos conhecimentos, né, de acordo com as dúvidas. Com certeza. Aí é isso, quem quiser fazer perguntas sobre o tema, se tiver com alguma dúvida pontual sobre isso, no que eu puder esclarecer e ajudar, estou à disposição. Maravilha, Elaine, a gente recebe todo o seu carinho, seus elogios, viu? Muito importante para a revista RPPS do Brasil, para mim, Eliane, para a nossa equipe, porque o nosso propósito é realmente ajudar, né, de alguma forma, a fortalecer a cultura previdenciária. E eu, Eliane, fico muito feliz de ouvir da sua boca, né, de uma mulher tão estudiosa no tema, né, que defende tanto essa questão do RPPS, um elogio assim, viu? Gratidão de verdade. A gente recebe com muito carinho aqui. E aí eu quero pedir para vocês que estão na sala, ó, vocês precisam ajudar a mim e a Elaine. Nós duas não temos como divulgar nossa live, mas a gente já divulgou. Mas vocês sim, vocês podem apertar o coraçãozinho aí que fica na base do celular, e isso dá impulsionamento para nós no canal, então mais pessoas veem o nosso ao vivo, viu, Elton? Você que está chegando aí, ó, poderoso, simbora apertar o coraçãozinho, todos vocês que estão na sala aí no ao vivo, enviar aviãozinho para pelo menos 5 amigos, para dizer que nós estamos no ao vivo, porque a Elaine tirou essa 1 hora para estar aqui com a gente, né, olhando olho no olho, tirando dúvidas, respondendo os questionamentos de vocês, então é super válido vocês fazerem isso por nós duas, tá? E outra coisa super importante, ó, temos aqui Karen Trezino, gatona poderosa, um beijo, viu? Logo, logo vamos fazer outra live. A gente tem aqui, vocês no ao vivo, tendo a oportunidade de aprenderem com a Elaine esse tema. E depois nós compartilhamos o link da live, milhares de pessoas veem a live gravada. Então é uma oportunidade, vocês que estão aqui no ao vivo, deixarem a marca de vocês. Como? Deixem o RPPS que vocês representam, a cidade, o estado de vocês, porque quando as pessoas verem a live gravada, vai dizer, nossa, o fulano de tal estava lá ao vivo, né? Se dedicou, esteve lá, participou, enfim. Gente, isso é marketing, né? E quem não faz marketing, né, já viu como é que é. Até a Coca-Cola, que não precisa fazer marketing, faz marketing o tempo inteiro. Então, simbora lá, tá? Fazer isso. Se identifique aí nos comentários para quando a gente compartilhar o link da live, todo mundo ficar sabendo que você esteve aqui no ao vivo. Elaine, você já deu uma aula aí, né? Eu não sei nem o que eu vou perguntar, mas eu vou perguntar sobre uma pergunta assim bem elementar, que o pessoal ainda não quis tirar dúvida, né?
Eu acho que o pessoal, assim, os RPPS no geral, os servidores, né, eles têm muita dúvida sobre esse tema. Eu percebo nos eventos que a gente vai de RPPS, e assim, às vezes dúvidas até elementares mesmo, né? Assim, a gente conta às vezes com questões muito simples. E aí eu quero te fazer uma pergunta simples, né? Qual é o marco que o Supremo Tribunal Federal deixa aí definido para essa questão das conversões aí? Eu falei aqui, né? Até o tempo exercido até o dia 12/11/2019 poderá ser convertido para fins de obtenção da aposentadoria nas regras comuns, ou até para a pessoa continuar trabalhando e receber o abono. As regras da conversão, tem um decreto específico sobre isso, sobre conversão, tá? É um decreto, eu vou olhar o número aqui. E você podia aproveitar e falar um pouco pra gente sobre conversão também, né? Aproveitando aí, né? Mandar aqui um beijo pro Otônio. Otônio, beijo, gratidão. Ele não ia assistir, que ele estava na live, ele estava no voo, mas então, gracinha, né? Mas tá aqui. Tá aqui vendo. É um príncipe. Eliane, gratidão também pela presença. Tem o decreto federal que estabelece a conversão no regime geral de previdência. Ele coloca esse ponto aí que você fala do 1.2 ou 1.4. Eu estou passando aqui porque eu já não aguento, já não sei mais de cor. É o decreto número 3.048/99, em que tem a tabelinha de conversão do tempo especial, né, do tempo de exposição, atividade, para o tempo comum. Então, aí tem a regra de conversão de até 15 anos, 20 e 25. Por quê? Nos RPPS, raramente a gente vai encontrar esse tempo de exposição de 15 anos. Porque esse tempo de exposição que dá direito a aposentar com 15 anos de tempo de contribuição é para minas, né? É para quem mexe com mina de carvão, que tem uma exposição muito grave, que nem o EPP consegue ter. Então, essas exposições que causam mais risco à saúde, elas têm No serviço público, a exposição normalmente é leve, mas não significa que não tem, não, porque o professor Bruno e o professor Maurício, no congresso agora da ANEPREM, ele disse, eu não ia falar sobre 15 anos porque não tem no serviço público. Aí ele disse que no Rio Grande do Sul tem um RPPS que tem pessoas que trabalham em mina de carvão. Então, para a gente foi até uma surpresa. Então, é raro, mas pode acontecer. Então, nesse decreto, ele explica esse fator de conversão, se é 1.2, ou 1.20 ou 1.40. O que significa 1.20 e 1.40? É que a cada 10 anos de exposição, a gente fala a cada 10 anos para converter, mas em 25 anos de atividade de risco, a mulher vai multiplicar isso por 1.20, então ela vai ganhar 5 anos. Então ela passa para 30 anos de contribuição. O homem que fica exposto 25 anos, ele passa no tempo comum para 35 anos de contribuição. Então, o STF decidiu que não importa de qual ente da federação, o servidor público, que até o dia 12/11/2019 exerceu atividade nociva à saúde, pode pegar esse tempo dele e converter para o tempo comum. A partir dessa data, os municípios, os entes, né, que a maioria, vão ter que fazer essa adequação na sua legislação. E onde é que mora o perigo? Quanto mais tempo
o município demorar para fazer a regra dele, porque normalmente a lei ela entra em vigência na data de publicação. Você não pode retroagir para prejudicar um direito. Então, o município pode estabelecer e dizer que não vai fazer conversão? Pode. Ele tem cálculo atuarial, ele tem que manter o equilíbrio, ele pode estabelecer na norma que ele não vai fazer a conversão. Mas ele só pode estabelecer isso após a reforma da Constituição. Até aquela data, o STF já decidiu que ele vai ter que fazer. Então, quanto mais tempo ele levar para fazer, mais um período entre a publicação da emenda 103 e a adequação da legislação municipal, vai ficar um período aí que a pessoa vai lá, se ele publicar uma lei hoje e falar assim, retroage os efeitos a 13 de novembro de 2019, vai perder todas as causas na justiça, porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Né? Esse é um princípio do direito penal. E vai poder fazer? Vai, mas o risco de demanda é grande. E aí, pelo princípio da igualdade, da isonomia, de tudo que tem na Constituição, a pessoa vai lá na justiça e vai conseguir converter esse período. Agora, o município pode entender que ele vai fazer as regras de acordo com a do regime geral e a do servidor público da União, porque se não fica uma regra diferenciada, e aí é que entra a mudança da reforma. Porque antes da reforma, você podia aposentar por atividade nociva e não tinha limite de idade. Hoje, para você se aposentar por atividade nociva, você tem que ter 25 anos ininterruptos. Tá igual ao anterior, tá? Mas agora tem idade mínima, 60 anos. Tanto mulher quanto homem. Então, as regras que vão ser publicadas, elas vão valer a partir da publicação. E até o município fazer isso, ele está sujeito a ter que aplicar a regra de lá. E qual é a regra que está valendo? Enquanto ele não fizer a própria lei? A súmula 33. Não vale para ele a emenda 103. A emenda 103 vale para o regime geral e vale para o servidor público da União. Não vale para os regimes próprios, né, que não fizeram adequação da sua legislação. Então, eles têm que fazer essa adequação o mais rápido, o mais breve que conseguir, para que isso, além de evitar a demanda judicial, que é um custo desnecessário, você estabelece a regra igual e aí pronto, acabou. Acaba o problema antes dele começar a ir para o judiciário. Com certeza. Então, é nesse sentido aí. E aí, nesse material que eu coloquei para você, eu coloquei o acórdão do STF integral, em que explica sobre a conversão, e fiz esse apanhado aí de tudo que tem que ser feito. Porque o que acontece? Quando a gente vai analisar um processo, a gente olha o PPP e vê que não comprovou. Aí o segurado vai lá entrar na justiça e coloca o RPPS junto com o município. Mas olha só, o responsável pelo preenchimento daquela informação é o município. Então, o servidor tem que cuidar de, na hora de pegar o PPP, saber se ele está certo. Isso não é problema do RPPS, é problema sim. O RPPS tem que chamar o município, a medicina, lá, a segurança do trabalho, e dizer, olha, a regra é essa, isso tem que estar claro aqui, para poder não impactar a gente com esses custos. Então, tudo é da conta do gestor do RPPS, porque tudo gera efeito, né? Com certeza. Aqui, né? Com certeza. E, para você que está aqui no ao vivo, simbora lá fazer pergunta, tirar dúvidas, de repente tem alguma coisa pontual que vocês querem esclarecimento, aproveitem a Elaine aqui, né? A Elaine está disposta a ajudar a gente com orientações, além
da nota técnica que ela escreveu para a gente, né, que a gente vai postar amanhã no nosso site da revista, compartilhar na rede social, mas ela está aqui agora no ao vivo, então simbora lá, mande pergunta, dúvida, o que você tiver aí, tá? Bota aí nos comentários e a gente vai batendo papo aqui. Elaine, e você falando aí dessa questão dos riscos, né, que o RPPS tem em negar a conversão do tempo especial em comum, fale um pouco mais para a gente, assim, juridicamente, qual é a consequência, por exemplo, para o RPPS, né, que negar, porque tem muita coisa envolvida aí, né? Na verdade, a pessoa vai trazer a certidão de tempo de contribuição, ela vai trazer, se ela for averbar aqui, ela vai trazer uma certidão de um outro ente, né, de um outro RPPS ou do regime geral. Nessa certidão que ele for trazer de lá, vai estar escrito que é tempo de atividade nociva à saúde comprovada via a documentação necessária. Então, a gente vai receber uma certidão em tempo comum, em tempo especial. Na hora da concessão é que faz a conversão, quando ele averbar aqui. E não conceder essa conversão vai acontecer o que aconteceu lá no Distrito Federal com o servidor público da União. Ele vai ajuizar uma reclamação no STF para dizer: ô STF, estão descumprindo a sua decisão aqui, ó. Tem repercussão geral, então se é repercussão geral é de cumprimento obrigatório de todos os jurisdicionados. Então, vai lá, aí vai acontecer o quê? O município vai ter o RPPS, no caso, né? Porque vai sobrar. Vai ter que pagar honorários de advogado, a pessoa pode entrar, inclusive, pedindo danos morais, né? Então, negar, porque, não tem uma decisão judicial, não está na lei, negar não tá como é que dizer? Negar está fora de cogitação. Tem que dizer assim, no ato de concessão concedo aposentadoria com fundamento na legislação combinado com a súmula tal do STF. Porque quando chegar no Tribunal de Contas para registrar, o Tribunal de Contas não vai falar, mas isso não tem na sua legislação. Mas você está dizendo onde é que está. Está lá na súmula do STF. Então, ele não vai nem questionar, porque ele sabe que está sumulado e tem repercussão geral, ele tem que conceder. Então, não precisa ter essa preocupação. Não vou conceder porque não está na lei, o Tribunal de Contas não vai registrar nem homologar a aposentadoria. O Tribunal de Contas tem técnicos competentes com conhecimento da matéria para saber que é com base na súmula. Mas por que se ele sabe, para que eu tenho que escrever? Porque o papel não fala. Então, daqui a 10 anos, né? Eu sempre digo que o processo não fala. Então, se não está nos autos, não existe. Mas isso é óbvio para quem? Para quem sabe. Agora, para quem não sabe, ele vai ter que ler. E quando ele for ler, ele vai ter que se convencer. Eu tive um professor famoso, chamado Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele tem um livrinho fininho, que chama Teoria dos Motivos Determinantes. Aí ele fala que o ato administrativo ele precisa ser motivado. Porque daqui a 10 anos, quando alguém for ler, você não está aqui, se a pessoa olhar o papel e ler, dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, eu tinha esses caminhos, eu segui esse aqui, por causa disso e disso e disso. Quando alguém for ler isso aqui daqui a alguns anos, ele vai ler com o olhar de auditor e vai dizer, não tinha outro jeito, ela fez o certo. Agora, se você não escrever, pode ser questionado. Então, assim, o que as pessoas podem achar no serviço público que é burocracia, não é. É motivação do ato administrativo. Então, num processo de concessão
do benefício de aposentadoria especial por exposição aos agentes nocivos, você tem que ter um parecer dentro do processo dizendo, embora a lei não esteja expresso na lei do RPPS, a matéria foi decidida pelo STF em sede de repercussão geral, o acordo número tal, tá, e você está concedendo com base naquilo ali. E aí, não importa, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, quando alguém for ler aquele processo, ele vai saber o motivo por que você fez. Então, tem que conceder administrativamente, fundamentar essa concessão, qual foi o fundamento jurídico, legal, que você usou para conceder, e não negar, porque negar vai cair reclamação direto no STF. Então, esse é o risco da taxa, que você vai ter que gastar para se defender. E vai perder. Com certeza. A Stephanie Cecília, depois, Stephanie, coloca de qual RPPS você é, viu? Se identifique aqui. Ela pergunta o seguinte, Elaine, o tempo especial convertido em comum no RPPS vai contar como tempo no cargo e carreira também? Ou apenas no tempo de contribuição? É só no tempo para o requisito de 5 anos no cargo, 10 anos na carreira e 25 anos ou 20, que mudou a lei, de serviço público, não conta. Ele conta só para fins da conversão do tempo. Não modificou o tempo na carreira, o tempo no cargo e o tempo de serviço público. Contribuição, para contagem do tempo de contribuição. Tá? Isso o requisito de 5 anos no cargo, 10 anos na carreira e 20 anos, que agora na Constituição é 25 de tempo de serviço público, porque eu estou falando com base na emenda anterior, não muda nada a essa contagem. Que é um outro assunto que tem muita dúvida nos RPPS. Você sabia que um servidor que estivesse ocupando, servidor efetivo do Estado, vamos supor, que passe num outro concurso e ele tome posse no outro concurso no mesmo dia, sem interrupção, a contagem do tempo de serviço público dele é direta. E pouca gente tem esse cuidado na hora de trocar de um emprego público, que não cuida de não interromper esse vínculo. Então, esse assunto aí é um assunto também polêmico na contagem de tempo. Mas no caso da aposentadoria, da conversão, você não converte tempo no cargo, tempo de carreira e tempo de serviço público. É só o tempo de contribuição mesmo. Tá. Tem um perfil, eu não sei como é que é o nome da pessoa direita, é Adameve é o Salem. Ele diz aqui, doutora Elaine, parabéns, e também a jornalista Iliane Fonseca. Recebemos os parabéns, viu, poderoso? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, ele fala de novo aqui, doutora Elaine Lima, advogada jurista e de alto nível, realmente, de altíssimo nível, assina embaixo. E aí, simbora mandar mais dúvidas aqui, caso você as tenha, né? E queira aproveitar a Elaine aqui, tão elogiada, para as respostas, né? Elaine, e assim, nas suas idas a congressos, né? Nos seus momentos de interação com os servidores, quais são as... Duas, quais não? Porque vão dar muitas e a gente já está a 10 minutos do fim da live. Mas 2 perguntas que você mais escuta de dúvidas sobre esse assunto. Pesquisa aí no HD Memorial. Sobre esse assunto, eu até conversei com o meu diretor de benefícios aqui. A dúvida é exatamente essa aí, não é nem dúvida. O maior problema que nós temos no RPPS na hora de analisar a concessão dessa aposentadoria está nos documentos necessários para análise desse requisito, que são o PPP, o LTCAT,
o relatório conclusivo do médico, são 4 documentos, né? Eu sempre coloco como... Mas eu sou meio ceguinha, eu tô querendo ficar bonitinha igual a doutora aí, mas não consigo, que é o seguinte, eu não consegui nem no salão para poder escovar os cabelos, para ele ficar escovado, para aparecer... Mas né? Você tá linda assim. A vida é tão corrida que não dá. São 4 documentos e esses são os grandes problemas. O maior problema está no PPP, porque ele mal preenchido a gente não pode conceder. Então, o RPPS tem que ter cuidado de chamar a medicina e a segurança do trabalho do município ou do estado e ter uma conversa com eles assim, olho a olho, dizendo, olha, o senhor precisa melhorar isso, porque se não melhorar isso, vai chegar lá, eu vou negar e nós dois vamos sofrer um processo desnecessariamente, se a gente pode fazer. Então, os documentos é o LTCAT, que a gente chama de alicate, porque é muito difícil de pronunciar esse nome. A mulher gosta de alicate, fica mais simples. Registra. O laudo técnico pericial, o PPP, e o formulário de descrição de atividade. São os 4 documentos exigidos no regime geral, que é o que a gente se remete para lá, que tem que vir preenchido adequadamente dentro das normas das NRs do Ministério do Trabalho, para que você possa fazer um bom atendimento e não ter problemas para frente. Então, o maior problema está aí. E a dúvida está na fixação dos proventos, que foi o que eu falei. Você vai fixar esses proventos de que forma? Na regra da emenda 70, para quem entrou antes da emenda 70, de uma forma geral, que você vai calcular a média, se a média ficar maior, você é obrigado a pagar a última remuneração. Se a média ficar menor, você coloca na média. É essa regra que se aplica? Tem entendimentos que é. Agora, a maioria das jurisprudências, como o STF remete à lei federal que regula essa aposentadoria no regime geral, então você tem que fazer o cálculo conforme o artigo 87 dessa lei 8.391, que eu acho que é essa lei, que assim, de cabeça eu já não sei mais, é 8.213. Então, a fixação dos proventos deve observar o parágrafo 1º, artigo 57 da 8.213, que diz que é o quê? É a média integral. Aí vem um terceiro problema, que é o servidor que entrou no serviço público até 31/12/2003. Por quê? Ele quer se aposentar por agente nocivo à exposição, né, aposentadoria especial, mas ele quer também o direito à paridade, quando sobe, né, o salário do servidor ativo, alterar o dele também. E aí, essa discussão da fixação de proventos está agora em repercussão geral no STF. Quando ele decidir, mas a maioria da jurisprudência é no sentido de que aplica-se a regra da 8.213 de 91, porque foi para lá que a súmula 33 remeteu as regras para concessão daquilo que não estava estabelecido na lei do servidor. Ô, Elaine, e nos RPPS, assim, você acredita quais são as maiores dificuldades que eles têm na hora de enfrentar esse tipo de avaliação aí, de pedido de conversão, de aposentadoria especial? Exata, essa questão documental, essa é o que mais pega, é a questão documental? Hoje, até 2, 3 anos, eles tinham dúvida porque os tribunais de conta não aceitavam a aposentadoria com insalubridade. E aí sabia que a pessoa tinha direito, mas esperava entrar na justiça, porque aí tinha uma decisão judicial, o Tribunal de Contas não ia deixar de homologar. Essa questão do direito foi superada. Aí veio a questão
da fixação dos proventos. Então, essas duas questões da fixação dos proventos é o tema 1019 do STF. Ele vai julgar se o servidor que tem o direito à aposentadoria especial e foi admitido no serviço público até 31/12/2003, se na fixação dos proventos ele vai com a regra da integralidade e da paridade. Isso é um tema que o STF, esse ano, entrou agora em repercussão geral. Porque ficava assim, né, quando chega no STF para decidir essa balança, é porque tem um tanto de juiz, né, de jurisprudência, dizendo que a fixação dos proventos deve obedecer a 8.391, 8.213, outro diz que é com paridade e o outro diz que é regra da emenda 70. Então, como tem 3 posicionamentos diferentes, a matéria chegou no STF, que entendeu que isso tem repercussão geral, que alcança um grande número de pessoas, né? E aí vai ser decidido lá agora. Agora a gente tem que aguardar esse julgamento aí. Aí, seguido disso daí, saiu a decisão da possibilidade de conversão. Então, com essa possibilidade de conversão, parte dessa discussão o servidor fica resolvido, porque se você pode se aposentar com 35 e dizer que você não tem direito à paridade, que se você converter, você tem. Então, é aquela questão que eu disse para você. Qual o benefício mais vantajoso para o servidor? É nesse sentido. A matéria não é simples, né, Elaine? Não. É complicada e é questão de ponderar princípios, né, da menor prejudicialidade possível, a dignidade do servidor. Eu sei que nosso tempo está esgotando, mas eu recebi um elogio aí, eu sei de quem, né, eu não vou dizer o nome, mas por quê? Porque haviam cometido com ele uma injustiça. Ele é professor, se aposentou num vínculo, mas ele tinha direito, né, a aposentar a 2, porque era cargo acumulado. Ele aposentou no estado e estava num determinado município. E aí cancelaram a aposentadoria dele, dizendo que ele não poderia, porque ele teria usado parte do tempo que era filiado ao regime geral para se aposentar no regime geral. E aí ele entrou com pedido de revisão e eu olhei o processo dele e disse: olha, quando ele se aposentou lá, ele sabia que ele ia ficar doente? Alguém tem certeza que vai ficar doente amanhã? Que vai ter um problema grave de saúde e que vai precisar de aposentar por invalidez? Ninguém acha, né? E aí é aquela questão, eu olhei o processo com todo o critério que se tem que olhar. Mas eu concedi a revisão e o processo foi julgado por unanimidade pelo Tribunal de Contas e registrado. Então, ele vê em mim uma... Quer dizer, eu resolvi um problema que para ele era grande e eu resolvi com justiça, que foi, né, o que eu aprendi com meu pai. Então, é por isso que ele me acompanha nas redes sociais, ele me defende quando eu sou acusada de alguma coisa que não fiz, mas eu sei que ele vê em mim uma jurista que entendeu o problema dele, mas que foi completamente imparcial, só seguiu a lei e mais nada. Então, eu agradeço os elogios dele e eu não fiz mais que minha obrigação, que é agir com correção.
Muito bom. Na verdade, esse deveria ser o comportamento, o perfil comportamental de todos os juristas que estão aí diante da possibilidade de tomar uma decisão visando a aposentadoria de alguém, né? Porque você lida com sonhos, né? Com perspectivas, né? Com expectativas, né, Elaine? Imagina, você de repente toma uma decisão que você não estuda para tomá-la e se equivoca, né? Você prejudica o sonho daquela pessoa, não é? Você tem Então, que sair por isso, com certeza, ele te admira tanto, né? Porque viu que você realmente foi uma profissional que agiu sem paixão, né? Agiu pela lei mesmo, né? O nosso professor Tony me disse que a gente precisa sair da caixinha para conseguir analisar. E eu aprendo muito com ele. Ele é uma pessoa que me ensina muito. Então, eu acompanho vocês. Isso faz a diferença mesmo. Você tem que sair da caixinha. Você não pode ficar preso àquela regra sem abrir os seus horizontes para aprender novas, né? Toda mudança, ela causa um pouco de resistência, mas você tem que mudar com qualidade, com fundamento, porque quando você toma uma decisão fundamentada, você não tem que... Você tem que ser imparcial, mas fundamentada. Então, a questão da aposentadoria especial é um direito do servidor público. E a gente tem que estudar para conceder, sem ver a quem a gente está concedendo, seguindo as normas, mas não adianta eu colocar assim, né? Ao para providências, porque no final vai ficar o despacho de cachorrinho, que é o né? Que tem muito no serviço público. E acho que a gente tem que fazer a nossa parte assim. Se você está tendo problema no seu RPPS para conceder aposentadoria especial por exposição a agente nocivo, e o problema está no PPP, que é o perfil psicográfico, porque não está vindo preenchido corretamente da forma que permite essa análise, pega o seu gestor e vai lá no gestor do município, sentem, façam uma reunião e mostre como é que tem que ser, o que precisa ser feito para solucionar o problema. Ganha o município e ganha o RPPS. Com certeza, ganha todo mundo, né? A gente não pode dizer isso não é problema meu. Isso é problema nosso. Com certeza. Elaine, antes de terminar aqui, antes da gente voltar aqui com o pessoal da sala para se despedir, eu vou suspender aqui os comentários para a gente fazer uma foto, para eu postar na minha rede social, viu? Uma foto mais elaborada. Eu vou desativar os comentários e aí vou fazer uma foto, tá? Você vai maquiar? Porque assim, vou, pode deixar. Ó, vou fazer. Não vou mostrar meu celular. Vamos lá, outro. Mais uma. Pronto. Aí eu vou dar uma maquiada daquelas, você vai ficar um espetáculo, você vai ver depois dessa maquiagem. Você já mas vai ficar mais ainda, vai ficar uma lindeza. Ô, Gatona, nós temos que encerrar. Estamos aí há praticamente 4 minutinhos da nossa live, mas antes eu quero pedir para vocês que estão aqui na sala, nesse ao vivo, deixarem o carinho de vocês para a Elaine, né? E pedir para todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo, olho no olho, para vocês depois usarem o coração de vocês, o dedinho e compartilharem o nosso link, tá? A gente vai disponibilizar a live lá no IGTV, do Insta da revista RPPS do Brasil. Então você pode copiar o link e mandar para quem você conhece, né? Para servidores públicos que talvez estejam vivendo essa situação, né? De dúvida, de não conseguir a aposentadoria, a conversão do tempo. Então você pode ajudar um amigo e quem faz o bem recebe o bem em dobro, né, Elaine?
Então, ó, Sim. simbora fazer isso, compartilhar o link da live. E aí, Elaine, eu quero aqui te agradecer mais uma vez, ó, imensa gratidão, né, por você ter aceitado esse convite, né, ter sido tão ágil, né, na produção da sua nota técnica. Gente, a nota técnica da Elaine vai estar na edição impressa nossa, na próxima edição, a edição que vai circular janeiro, tá? Então essa nota técnica vai estar lá e vai estar no nosso site também e na nossa rede social. A gente vai pôr o link lá para vocês terem acesso ao conteúdo exclusivíssimo que a Elaine produziu para nós, juntamente com a questão que a Elaine comentou no início da live, né? Que o ministro Barroso ontem avaliou aí, tomou uma decisão em relação ao pedido de uma servidora. Então, isso também está lá, super novo assunto para vocês lá, viu? Na nossa rede social e no nosso site. Elaine, volte quando quiser. Você não precisa convite. Agora você já sabe que não precisa mesmo. Se tiver um outro assunto que você acha coerente trazer, toda quarta-feira a gente tem uma live, então a gente encaixa você aqui. Tá? Se tiver uma vaga, a gente já faz a live outro dia também, tá? A gente está aqui à disposição sua, viu? Eu queria agradecer a oportunidade, né, de falar para uma revista tão qualitativa, né? Porque é uma revista que o público nosso é específico, né? É um público de RPPS, então não é uma live para bombar com 100 mil seguidores, é uma live qualitativa. Então, as pessoas que acompanham a sua revista são pessoas que estão no setor. Não se consegue pensar o RPPS sem a sua presença nos congressos. Então, é uma revista qualitativa, né? Então, eu agradeço a oportunidade e a confiança de ter me convidado, né? Entendido que esse assunto é um assunto que está em pauta, né? E ontem a gente recebeu esse presente, né? Na véspera da nossa live, uma confirmação de que a gente estava certa em fazer uma live sobre o assunto. Com certeza. É super atual, né? O tema, né, Elaine? Não mantém nada. Ô, Gatona, e como é que as pessoas te acham no digital? Eu tô lá no Instagram, né? @elaine.lima. Tem os números lá, depois que nem eu sei, que foi meus filhos que fizeram. Eu não sou muito ativa na rede, não, sabe? Mas as pessoas podem, tendo dúvidas, me procurar lá no Instagram, mas também meu telefone está aí. Pode pedir meu telefone para Eliane, que ela passa o telefone e fique à vontade para me mandar um WhatsApp. Olha, eu não entendi isso aqui, me explica melhor, que eu estou aqui à disposição. Maravilha. Olha só, Eliane Fonseca, você encontra o meu perfil no pessoal, no Instagram, no Facebook, Revista RPPS do Brasil, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no nosso site. E temos a nossa edição impressa aí de 2 em 2 meses para vocês. Elaine, imensa gratidão mais uma vez, saúde para todos vocês que ficaram aqui na nossa live. Ó, gratidão ao Adame El Salem, que nome difícil, né? A todos, eu agradeço em nome dele a todos vocês que passaram aqui pela sala da live, o Tony, a Karen Trezino, que eu me lembro aqui de cabeça, né? Teve o Márcio também da PEPREV, que eu vi por aqui. Então, assim, gratidão a todos vocês. Maíra, gratidão. E voltem quarta-feira que vem, às 15 horas, horário de Brasília, teremos mais um super convidado. Elaine, saúde para você, gatona, um beijo, viu? Ó, pro seu coração, tá? Muito amor aí, muito trabalho, muita sabedoria. Obrigada, fique com Deus. Beijão para todo mundo. Beijo, Elaine. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau.